E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Nossa aula de hoje é experimento de onda estacionária. Aqui no canal Física, eu sou o professor Kelson e vamos lá para o experimento. Vamos ver o que acontece aqui no experimento de onda estacionária, como é que se forma uma onda estacionária. Muito bacana o experimento, galera. Vocês vão ver agora. Aqui, galera, eu tenho uma corda, né, esticada aí, tá? E aí eu vou formar uma onda estacionária. Eu vou ligar aqui o meu oscilador, tá vendo lá? E aí o que acontece? Vocês estão vendo aí o segundo harmônico nesse comprimento de corda específico aí, beleza? Então nesse segundo harmônico vocês podem ver que a onda se forma, bem bacana, esse segundo harmônico aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o terceiro harmônico, nesse comprimento de corda, tá vendo? Então eu formei ali o terceiro harmônico. Olha que bacana. Então esse terceiro harmônico, o que acontece? Lembra que a gente tem uma frequência específica para esses harmônicos, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e tentar formar o quarto harmônico. E aí quando eu faço isso, galera, lá, tá quase se formando o quarto harmônico, tá vendo? Tem uma, duas, três, quatro quatro ventres, mas não se forma direito o quarto harmônico. Por que isso acontece? Aí o que eu faço? Eu venho e volto para o terceiro harmônico, diminuir a minha frequência de oscilação do meu oscilador aí, para poder a gente formar aí as ondas. E aí eu vou formar também de novo o segundo harmônico, tá vendo? Então por quê? Porque nesse comprimento de corda dá para eu poder formar o segundo harmônico, não dá para me formar o primeiro harmônico na frequência do meu oscilador que eu estou oscilando ali, beleza? Então aí a corda para, vocês podem ver que a corda parou e a gente termina o nosso experimento. Eu vou explicar para vocês o que acontece no quadro. Por que às vezes eu consigo formar o segundo, né? O terceiro, não consigo formar o quarto harmônico nesse específico comprimento de corda. E por que eu não consigo formar o primeiro harmônico? Porque para esse comprimento de corda aí eu não consegui, porque o meu oscilador não consegue chegar nessa frequência para formar o quarto harmônico, o quinto harmônico, certo? E ele também não tem frequência para formar o primeiro harmônico para esse comprimento de corda. Eu poderia aumentar ou diminuir o comprimento de corda para poder formar o primeiro harmônico e até mesmo formar outros harmônicos. Então vamos lá para o quadro que eu vou explicar isso para vocês. Bora lá! Então aqui, galera, eu tenho a frequência das ondas estacionárias, né? Uma corda vibrante. Então nesse caso aqui, a frequência é igual a n, que é o harmônico, a velocidade dessas ondas que se propagam, que formam a estacionária, 2L. L é o comprimento dessa corda, que nós vimos lá no experimento, o comprimento da corda, certo? Então, nesse caso aqui, se eu for pegar, por exemplo, o primeiro harmônico, eu vou ter esse aqui, que esse N que vai ser igual a 1. Então, nesse caso vai ficar frequência é igual a 1, nem vou colocar, vai ficar o quê? V sobre 2L. Se eu pegar o segundo harmônico, que é esse aqui que nós estamos vendo na primeira figura, que nós vimos também lá no experimento, então vai ficar o seguinte, vai ficar 2V sobre 2L. Se eu pegar o terceiro harmônico, que é esse aqui, vai ficar como? Vai ficar frequência é igual a 3V sobre 2L. Então, essa aqui é a frequência do terceiro harmônico, essa aqui é do segundo e essa aqui é do primeiro. Beleza? O que acontece aqui, galera? Vocês estão vendo o seguinte, está vendo esse V sobre 2L? Aqui aparece ele aqui e aparece ele aqui, cara. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você for olhar, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes do primeiro, a terceiro harmônico é 3 vezes do primeiro, ou seja, a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho que a frequência dos N harmônicos. E essa frequência é específica. Aqui que a gente viu lá no experimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 100 Hz para o primeiro harmônico, o segundo tem que ter 200 Hz. Se eu tenho uma frequência de 100 Hz para o primeiro harmônico, o terceiro é 3 vezes, ou seja, 300 Hz. Se eu colocar, por exemplo, 250, não vai formar onda estacionária. É o que acontece às vezes lá no experimento. Às vezes eu regulo a frequência e aí o que acontece?
não forma onda estacionária. A corda fica toda embolada, mas não forma a onda estacionária. Que a gente viu até quando a gente chegou perto do quarto harmônico lá, né, no nosso experimento. Então é isso que eu queria passar para vocês.